Olá, seja bem-vindo ao Control-Del. Eu me chamo Nadiane Galvão, sou aluna do curso de Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Sergipe, campus Itabaiana. E na aula de hoje nós estaremos vendo vetor. O que é um vetor? Vetor é uma variável composta homogênea unidimensional formada por uma sequência de variáveis, todas do mesmo tipo, com o mesmo identificador e alocados sequencialmente na memória. Para nós declararmos uma variável, é necessário termos os tipos de dados armazenados em cada posição e o tamanho do nosso vetor. Quando um vetor é criado, cada posição é inicializada com valor padrão, e o valor irá depender do tipo de dados do vetor. Mas para entendermos melhor como funcionam os vetores, vamos para a prática. E ao iniciarmos, nós iremos fazer um primeiro exercício em Portugal sobre vetores. E o primeiro exercício que nós iremos fazer é um programa que irá ler e guardar os nossos números em um vetor. Irá imprimir na tela do usuário os números que são negativos. E para isso, nós vamos começar a declarar nossas variáveis. E para declarar nossa variável em Portugal, nós vamos dar um nome a ela. E nesse caso, eu vou dar o nome num. 2 pontinhos e coloco o vetor. Abro colchete e dentro do colchete eu vou colocar a quantidade de números, o tamanho da minha variável, começando com 0, 2 pontinhos, 5. Ou seja, no caso aí eu vou ler 6 números, contando do 0 até o 5 serão 6 números. Então, para declarar uma variável em Portugal é assim, nós criamos o nome do nosso vetor, colocamos 2 pontinhos, escrevemos vetor, abrimos um colchete, indicamos a quantidade do tamanho e depois falamos de que tipo é a nossa variável, se é real, se é inteiro, se é um caractere. Em seguida, eu vou estar colocando as minhas outras variáveis. Nesse caso, eu vou colocar a variável i e uma variável para ser o meu contador de números negativos. No início do meu programa, eu coloco o meu contador recebendo 0. E agora eu vou iniciar meu programa com usando o para. E eu vou colocar para i, que é a minha variável, que vai receber os números de 0 até 5, ou seja, a quantidade do meu vetor, eu vou pedir para o meu programa ler a variável num i. E ele vai fazer essa repetição, essa leitura do número 0 até o 5, ou seja, vai repetir 6 vezes. Se a minha variável for menor que 0, então o meu contador negativo vai receber os números negativos. Como eu abri uma condição se, eu coloco fim se, e eu também devo colocar fim para a cada para que eu abrir no meu programa. Assim que eu encerrei o meu para eu imprimir na tela do meu usuário, eu vou abrir um novo para, novamente um para i de 0 até 5, para escrever os meus números e também escrever a quantidade de números negativos que o usuário digitou. Agora, para fixarmos de uma melhor maneira, nós vamos fazer um outro exercício, também de vetores, só que nesse exercício nós vamos querer descobrir se os números que o nosso usuário nos informar são ímpar ou par. E para isso, eu vou abrir um vetor com um tamanho de 5 números, e todos eles do tipo inteiro. Num vai ser o nome da minha variável, coloco 2 pontos, vetor, abro o colchete e a quantidade de números que eu quero que o meu usuário coloque dentro do meu programa e declaro de que tipo é a minha variável. E novamente eu abro uma outra variável, que vai ser a variável que irá ler os números que o meu usuário irá digitar. Vou abrir um para num 2, de 0 até 4, faça a leitura do meu vetor, e ele vai fazer essa leitura 5 vezes. Encerro o meu primeiro laço e eu vou para o segundo. Abro novamente um para num 2, que é o meu vetor, de 0 até 4, faça, ou seja, 5 vezes faça. Analise, no caso o programa vai analisar essa condição. Se o meu
vetor quando for dividido por 2, resta 0, então vou escrever é par. Se não, eu vou escrever que o número é ímpar. Lembrando sempre de fechar o fim para e o fim si. E em seguida eu rodo o programa e verifico que o programa me pede para digitar algum número 5 vezes, e ele sempre vai verificando se esse número é par, ou seja, quando é dividido por 2, se resta 0, ou se ele é ímpar. E agora, para o nosso terceiro e último programa em Portugal, nós vamos analisar a média de uma sala de aula. E para isso, novamente, eu vou abrir um vetor, mas nesse caso eu vou estar chamando o meu vetor de média. Média, dois pontinhos, vetor. Abro colchetes e declaro a quantidade que eu vou precisar para construir esse vetor. No caso, eu quero analisar a média de 3 alunos. E eu vou colocar de real. E embaixo eu coloco a minha variável do tipo inteiro e coloco, após essa variável, uma outra variável, só que do tipo real, que é a soma. E aí eu abro um para, esse programa vai ser bem rápido. Eu abro um para ir de 0 até 2, faça, ou seja, leia a minha variável i 3 vezes. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai guardar essa minha variável num contador chamado soma. E soma vai guardar as médias dos meus alunos. Ao encerrar, eu escrevo um fim para, ou seja, o meu programa vai ler 3 vezes a média dos meus alunos e encerra. E depois eu quero mostrar a média da turma, ou seja, depois do fim para, eu vou colocar um novo escreva, o escreval. E vou escrever a média da turma e vou colocar a minha variável soma, que recebeu a soma das médias dos meus alunos, e vou dividir por 3, já que são 3 alunos. E pronto, aí está o nosso programa. Agora vamos fazer os mesmos exercícios, mas na linguagem em C. E ao iniciar o meu programa em C, eu já coloco as bibliotecas que eu vou utilizar e coloco se a minha variável vai ser do tipo inteiro ou real. Nesse caso, vai ser do tipo inteiro, e aí eu criei a variável show, que vai receber 3 números, e em seguida o contador, que vai receber esses meus números para fazer a contagem deles e descobrir se o meu número ele é par ou ele é ímpar. Em seguida, eu vou começar meu programa aqui, colocando o it main, abro chaves e vou para um para, ou seja, um for. E aqui eu abro o meu parênteses e coloco o meu contador. Ele vai de 0 até o número 3. Em seguida, eu vou ler os números que o meu usuário digitar, ou seja, eu vou ler 3 números diferentes que o meu usuário digitar. Em seguida, coloco um novo para, mas esse para vai ser acompanhado de um if-else, ou seja, de um se, uma condição. Se o número que o meu usuário digitou for dividido por 2 e o seu resultado for igual a 0, então é par, se não é ímpar. Então, nesse caso, eu criei a minha variável em C, é muito fácil, é só declarar o tipo, dizer o nome da minha variável e a quantidade do tamanho da minha variável. E em seguida eu vou construir o meu programa. Nesse caso, eu precisei usar o for, o if e o else. E sempre lembrando do return 0 para poder finalizar o nosso programa. O segundo programa é um programa onde nós vamos ler 5 números e vamos descobrir se eles são positivos ou negativos. E para isso eu criei uma variável com o nome números e ela vai ter um tamanho de 5 números. E uma outra variável do tipo inteira, onde ela vai ver
onde ela vai receber positivos, negativos e o contador. O nosso contador, ele agora vai receber números de 0 até 5, ou seja, o meu programa vai pedir para que o usuário digite 5 números. Em seguida, eu vou usar um scanf para ler os números que o meu usuário digitou. E esses números serão guardados no meu contador. Em seguida, abrirei um para mostrar os números que o meu usuário digitou, mas com uma condição. Se o número digitado for maior que 0, então o número é positivo. Se o número digitado for menor que 0, então ele é negativo. E eu imprimirei essa mensagem na tela do meu usuário usando um printf. E eu colocarei a quantidade de números positivos e números negativos. E o último programa em C que nós vamos fazer é da média na nossa turma. E para isso eu vou colocar a biblioteca que eu vou utilizar. Vou colocar o tipo da minha variável, nesse caso float. Irei dar um nome à minha variável notas em 5. O meu contador ele vai ser do tipo inteiro. E o total das minhas notas vai ser do tipo real, e por isso eu vou colocar float aqui. Para começar o meu programa, eu usarei um para. E esse para vai de 0 até 5. Ou seja, ele vai pedir 5 notas. Eu vou ler essas notas usando o meu comando scanf, porcentagem F, ou seja, porque ele vai ler números do tipo real. E em seguida, esses números vão ser guardados na minha variável que eu dei o nome de total, ou seja, total vai receber total mais notas, colchete, contador. Ou seja, sempre que eu colocar uma nota, ela vai ser somada e guardada nessa variável total. E em seguida, eu vou usar o comando printf para poder colocar na tela do meu usuário a média de toda a sala. E para isso, eu vou fazer uma conta aqui dentro desse meu printf, onde eu vou pegar o total, ou seja, a soma das notas na minha sala e vou dividir por 5. E assim o programa vai ser apresentado. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você ficou um pouco perdido nessa aula e não viu as aulas iniciais de Portugal e de C, dá uma clicada no card aqui em cima para poder verificar isso. Um forte abraço, tchau, tchau!